Olá, sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Saúde e Vida Verde. Muitas famílias no nosso país usam o carvão e a lenha para cozinhar e iluminar as suas casas. Estas fontes de energia ajudam a satisfazer as necessidades do dia a dia, mas trazem desafios para o meio ambiente e para a nossa saúde. É que para obter a lenha e produzir o carvão, muitas árvores são cortadas. Com menos árvores, as florestas perdem a capacidade de proteger o meio ambiente e ajudar a regular o clima. Mas como é que isto acontece? Imagine que as árvores são como uma esponja. Quando chove, elas ajudam o solo a absorver a água. Sem elas, a água escorre depressa e aumenta o risco de inundações. As árvores funcionam também como um chapéu que protege a terra do calor intenso. Quando as árvores desaparecem, a terra seca rapidamente, o calor aumenta e as comunidades ficam mais expostas aos fenômenos climáticos extremos. Para além disso, a fumaça provocada pelo carvão e pela lenha podem provocar problemas respiratórios, enquanto que o fogo aumenta o risco de incêndios e queimaduras dentro de casa. No programa de hoje, vamos perceber como o uso destes combustíveis afetam a nossa saúde e o ambiente. Vamos também perceber que outras alternativas existem e que medidas devemos tomar para cuidar da nossa família e proteger o planeta. Nas zonas rurais e periurbanas, muitas famílias ainda dependem da lenha e do carvão para cozinhar e iluminar as suas casas. Estas fontes de energia ajudam no dia a dia, mas também comprometem o clima e trazem riscos para a saúde. O corte constante de árvores para conseguir lenha contribui para a destruição das florestas. E quando perdemos as florestas, o clima também sofre, porque são elas que ajudam a reduzir o calor e proteger o ambiente. É neste contexto que vive Alegria Mabunda, no segundo bairro do distrito de Chokwe, na província de Gaza. Há anos que usa lenha e carvão para preparar refeições. Ela não explora outras opções para além do carvão e da lenha. Tem preferência pelo carvão, mas nem sempre dispõe de recursos para comprar. Ela aproveita ao máximo os poucos recursos que tem, reutiliza a lenha sempre que possível, numa estratégia de poupança adotada por muitas famílias. À primeira vista, cortar uma árvore para conseguir lenha pode parecer uma ação normal do dia a dia. Afinal, muitas famílias dependem dela para cozinhar e aquecer um ambiente dentro de casa. Dados indicam que todos os dias milhares de famílias moçambicanas recorrem à lenha e ao carvão para cozinhar e satisfazer as necessidades básicas do lar. Estima-se que 80% das famílias no país dependem destas fontes de energia, especialmente nas zonas rurais e periurbanas, onde o acesso a alternativas continua a ser limitado. Mas esta dependência tem consequências que muitas vezes passam despercebidas. Para responder à procura crescente de lenha e carvão, milhares de árvores são cortadas todos os anos. Como resultado, Moçambique perde cerca de 267 mil hectares de floresta por ano, o equivalente a mais de 700 hectares por dia. Os efeitos já são sentidos pelas comunidades através de secas mais prolongadas, chuvas irregulares, cheias frequentes
e temperaturas cada vez mais elevadas. Para Rui Silva, o corte de árvores tem várias causas. Uma delas é a prática de mudar a machamba de um lugar para o outro, o que muitas vezes implica cortar ou queimar árvores. Uma das causas é o facto de a população moçambicana estar a aumentar de uma forma muito acelerada. Depois o facto de, também em termos de agricultura, muita gente ainda vai pelo tipo de agricultura que fazia no passado, ou seja, uma agricultura itinerante, vai fazendo com que várias árvores sejam cortadas, e aí às vezes em grandes extensões, para a sua própria agricultura, aproveitando depois essa madeira para o uso do carvão. Quando as árvores desaparecem, não é só a floresta que perde, a saúde das comunidades também é afetada. Os problemas são sérios. O desmatamento que reduz a biodiversidade, reduz as árvores, têm uma capacidade fantástica que nos ajuda bastante, que é absorverem parte do CO2 que nós emitimos para a atmosfera, e quando essa árvore depois é queimada, todo aquele trabalho que ela teve acaba por ser libertado, esse CO2 acaba por ser libertado e emitido para a atmosfera, contribuindo para o agravamento da temperatura média global. Depois, por outro lado, temos a parte da saúde. O facto de usarmos o carvão vegetal, quer para a iluminação em casa, quer para a cozinha, etc., vai trazendo problemas de saúde graves, podendo ser problemas de saúde graves. Principalmente às senhoras, porque são mais as senhoras que estão a produzir a própria comida. E se os fogareiros estiverem dentro de casa, em zonas que não sejam, mesmo que tenham alguma ventilação, acaba por trazer problemas de saúde, nomeadamente problemas respiratórios, como asma, etc. E se forem zonas fechadas, o problema pode ser ainda mais grave, levando até à morte por inalação de dióxido de carbono. Na procura de soluções, Rui Silva aponta alternativas como o gás de cozinha, a energia elétrica e os fogões melhorados, pois consomem menos lenha ou carvão, reduzindo a pressão sobre as florestas e produzindo menos fumo. Existem fogareiros melhorados, que reaproveitam muito o tipo de carvão que vão usando, durando muito mais tempo. E há que haver um pouco essa aposta dentro das capacidades financeiras de cada um, obviamente, no sentido de tentarmos que as pessoas consigam adquirir esses fogões melhorados, que consigam usar, até porque nós temos recursos fantásticos como alternativa, não só a energia elétrica, mas também o gás, que embora seja uma energia fóssil, mas é um fóssil limpa. Para Rui Silva, a educação ambiental é fundamental para envolver as comunidades e os líderes locais na proteção das florestas e no ambiente às mudanças climáticas. Se eu levar meia dúzia de pessoas para a praia e falar sobre o problema dos oceanos, é um problema que nós não vemos a olho nu. Portanto, as pessoas acham que não é um problema porque não o vemos. Mas há que apostar cada vez mais na educação ambiental, essa educação fundamentalmente com os líderes comunitários, com os secretários dos bairros, com os chefes de quarteirão, etc., que no fundo são eles que fazem o elo de ligação com a sua própria comunidade. E cada vez mais é importante essa sensibilização junto destes líderes.
Se nada mudar, as consequências serão cada vez mais graves. Rui Silva deixa um alerta sobre a responsabilidade da geração atual para com as gerações futuras. Esta geração que está agora nas escolas primária, secundária, etc., que já começam a ter alguma consciência ambiental, no futuro venham-nos a acusar a nós de termos deixado o planeta no estado em que deixamos. Portanto, nós vamos ser vistos como os maus da fita. Eu normalmente digo que o planeta precisou de 4 ou 5 bilhões de anos para se preparar, para nos acolher enquanto seres humanos. E nós, em meia dúzia de décadas, estamos a destruir aquilo que foi pensado e criado minuciosamente para o nosso bem-estar. Mas ainda há para salvar o planeta. Para Rui Silva, as soluções vão além da preservação das árvores. Se não fizermos nada é que não conseguimos. E todos nós, individualmente, temos uma palavra a dar. Todos nós podemos mudar, que é o principal desafio ambiental em Moçambique, é mudar o nosso comportamento. Mudar o nosso comportamento em relação à forma como descartamos os resíduos, mudar o nosso comportamento da forma como desperdiçamos água, ver pessoas a lavarem os carros todos os dias, é uma dor de alma. E espero que essa água não venha a fazer falta na próxima época das chuvas. A forma como nós desperdiçamos energia, quantas vezes temos em casa 1, 2 divisões com as luzes acesas sem necessidade absolutamente nenhuma. E o mais curioso é que para mudarmos o nosso comportamento nós vamos poupar no bolso. São dois lados da mesma moeda. Se por um lado cortamos árvores para produzir carvão e lenha, criando impactos negativos nas florestas e agravando as mudanças climáticas, por outro, esta mesma lenha e carvão que usamos para cozinhar todos os dias podem afetar diretamente a nossa saúde. O fogo, a fumaça e o calor dentro de casa representam riscos reais para toda a família, sobretudo para quem cozinha dentro de ambientes fechados ou pouco ventilados. Vamos agora perceber o que acontece ao nosso corpo quando estamos expostos ao fogo e ao fumo. Vamos perceber também o que é que nós podemos fazer para salvaguardar a nossa saúde. Os impactos do corte das árvores para fazer lenha não terminam no meio ambiente. Pelo agravamento das mudanças climáticas, a forte dependência destes combustíveis também afeta a saúde. Durante e depois das cheias registradas no início do ano de 2026, muitas famílias passaram a viver em quintais alagados e cheios de lama. Com a falta de espaço e as dificuldades do dia a dia, muitas delas passaram a cozinhar dentro de casa, aumentando os riscos de incêndios, queimaduras e problemas de saúde causados pela exposição à fumaça. Dona Isaura Ubice vive no bairro Mavalane B, na cidade de Maputo. É neste pequeno espaço, improvisado para enfrentar os dias de chuva e frio, que prepara diariamente as refeições da sua família, recorrendo à lenha e ao carvão para cozinhar. A fumaça produzida pela lenha e pelo carvão contém substâncias altamente nocivas à saúde e a exposição frequente a estes problemas provoca graves problemas respiratórios a curto e longo prazo. Dona Isaura sentiu na pele os efeitos desta realidade e até hoje convive com as sequelas.
Define como eu estava com dança, nem fogão, nem estava nem fofo, isso. Para entender melhor os riscos físicos dessa prática, acompanhamos um trecho de conversa entre Leonildo Pelembe, porta-voz do Serviço Nacional de Salvação Pública, e Dona Isaura, que relata os desafios de cozinhar dentro de casa. Já a vovó logo o sangue lá puxeca lá, o pfala xipfalo, kumbe uma janela, kumbe o mapfula, masiku man'wanyana. Na pfula lá, para como ka kuma moya. Com manhã na moya. Na pfula Se loko ni xirhami xa xinyingi. Loko ni xirhami ni nge pfuli, ku to nghena moya ku titimela. Ku nghena moya ku titimela. Se loko swekela lomu ndzeni masiku man'wana a wu pfuli lani ku sa chava a xirhami. Para xi nga ngheni. Ni xipfalo wa xi pfula kumbe u tshama na xipfalo loko a xi pfaliwi. A xi pfaliwi. Xi tshama na xipfuliwi. A xi pfuriwi. Kambe hambi xipfalo xi te so wa tsunyiwa. Wa tsunyiwa a moya lowuya wa huma kambe a humi ku fanele ku le handle. Le handle. Se hi lexi xikulu xi hi tisaka nyamuntlha lani vova a ku va hi ku byela swa ku ni nghozi loko u swekela lomu ndlwini kumbe loko u sweka kumbe loko u jula ku ma hi ku u la ku tikufumeta swi nga endleka swa ku ni xirhami ngopfu masikwana la ku ni xirhami ngopfu se a xirhami lexi loko ni xirhami ku nga ni mpfula ku va ku titimela ntsena na sweka laya. Embora estas fontes de energia sejam essenciais no dia a dia, o seu uso inadequado pode representar sérios riscos, não apenas para o ambiente, mas para a saúde e para a segurança das famílias. No contexto em que nós estamos aqui a ver, nesta residência, se calhar também há outras em que passaram por situações iguais a essas de cheias, é muito comum nós vermos pessoas agirem da maneira como a nossa avó aqui agiu, de levar carvão ou lenha, introduzir dentro de casa, acender para confeccionar alimentos. E isso representa um grande perigo, porque há dois grandes vetores de insegurança. O primeiro ligado à questão de incêndio, o segundo ligado à intoxicação por monóxido de carbono. Quando a lenha ou o carvão são queimados em espaços fechados, libertam fumaça e gases invisíveis que podem afetar os pulmões e o sistema respiratório. A exposição prolongada pode provocar tosse, dificuldade respiratória, irritação dos olhos e agravar a doenças já existentes. Muitas famílias, na verdade, estão cozinhando ou preparando os seus alimentos em condições não adequadas. Isto refere-me a estar a cozinhar dentro das próprias casas onde estão dormindo. Isto constitui um perigo enorme, perigo para a saúde, tanto dos idosos assim como para crianças, principalmente em crianças. Isto porque quando se cozinha dentro de casa em que se esteja usando lenha ou carvão, este liberta esta substância que é o fumo. O fato de tossir já é um dos sinais de que esta pessoa está sendo afetada por esta substância aqui na lua. Então começa também a ter aquilo que chamamos de dispneia, uma dificuldade respiratória, porque aí a luta na troca de gases tenta tirar o dióxido de carbono, mas também não está a conseguir inalar o oxigênio como deve ser. Então esta pessoa, por falta de oxigênio, pode vir a ter alguma sensação de vertigens, tonturas, em algum momento até pode mesmo desmaiar por estar num ambiente em que está a inalar muita fumaça. Além dos problemas causados pela fumaça, o contacto direto com o fogo ou com superfícies quentes pode resultar em queimaduras de diferentes graus. O uso da vela que usamos para iluminar as nossas casas representa um grande perigo que pode causar acidentes graves dentro de casa. A vela também é prejudicial. Para além da substância que libera, que é o monóxido de carbono, ela também pode criar situações em que haja algum incêndio dentro de casa. Embora Isaura nunca tenha sofrido um acidente grave com o uso da lenha, lembra-se de um susto que quase terminou em incêndio dentro de casa. Um alerta de que o perigo pode surgir a qualquer momento. Este risco real evidencia a necessidade urgente de melhorar as fontes de energia e as técnicas de uso na cozinha. Um estudo realizado em hospitais da Zona Sul de Moçambique analisou 1.299 casos de queimaduras entre 2017 e 2022.
A investigação concluiu que a maioria das queimaduras ocorreu em ambiente doméstico e que 72,7% dos pacientes eram crianças com menos de 14 anos. O estudo também identificou um aumento da gravidade das queimaduras ao longo do período analisado. Quando se fala dos riscos associados ao uso do carvão, da lenha e outras fontes de energia, é importante reconhecer que algumas pessoas estão mais expostas do que as outras. Para as pessoas com deficiência, viver ou cozinhar em ambientes com fogo, fumaça ou ligações elétricas improvisadas pode representar desafios ainda maiores. Em situações de emergências, como incêndios, onde cada minuto conta, nem sempre o ambiente está preparado para responder às suas necessidades. Barreiras físicas, falta de informação, ausência de socorro rápido podem tornar estas situações ainda mais preocupantes. Mas como podem fazer para proteger-se de forma eficaz? E o que é que todos nós podemos fazer para que em situações de emergências ninguém fique de fora? Acompanhe. Limitações de mobilidade, visão ou audição podem dificultar a identificação do perigo e a resposta rápida em caso de emergência. Para uma pessoa com deficiência poder sair, correr, posso puxar a cadeira de roda, subir, mas empurrar, chegar aqui na porta, não é fácil para eu sair. Mas se uma casa está adaptada, adequada para uma pessoa com deficiência, aí posso conseguir sair. Então é só, se fosse que tínhamos condições, né, fazer uma casa adequada. Organizar melhor os espaços e eliminar obstáculos pode tornar a casa mais segura para as pessoas com deficiência, reduzindo o risco de acidentes e facilitando a saída em emergências. Ter uma casa adaptada para aquela pessoa, porque eu não posso dizer que o papel de família para lhe auxiliar sempre, porque não é sempre que a família está presente numa casa, mas se a casa está bem adaptada, qualquer momento, mesmo que está a pegar fogo ou o quê, uma pessoa com deficiência, porque uma casa fora de carvão pode haver corte de circuito, já que temos energia. A prevenção também passa pelo uso seguro da energia elétrica. Verificar tomadas, evitar sobrecargas, substituir fios danificados e manter instalações em boas condições são medidas simples que podem evitar incêndios, choques elétricos e perdas humanas. Uma tomada serve para ligar até um certo número de eletrodomésticos. Então, às vezes o que acontece é que as pessoas têm sobrecarregado um circuito. Por exemplo, ligas mais de 5 eletrodomésticos no mesmo extensor. Às vezes aquilo supera aquilo que é a carga indicada para ligar naquele circuito. E isso geralmente tem causado de sobrecarga. Então isso pode causar até quebra de isolamento, até o curto-circuito. Então, fora disso também, instalações mal feitas. Por exemplo, vamos ver algumas casas, tem lá uma luz que foi colocada pelo técnico e a pessoa quer uma iluminação em outro lugar e acaba fazendo uma ligação não muito boa, com falta de isolamento. Então aquilo às vezes quando vai soprando, os fios acabam juntando-se, aquilo causa um curto-circuito e pode criar um incêndio. Às vezes tenho visto mesmo interruptores soltos, tomadas soltas. Essas são as causas mais comuns que têm causado esses acidentes, sim. Neste contexto, a família desempenha um papel essencial na proteção das pessoas com deficiência. Mais do que ajudar nas tarefas do dia a dia, cabe também aos familiares garantir que o ambiente seja seguro, acessível e preparado para situações de risco. Em momentos de emergência, o apoio da família pode ser decisivo para salvar vidas. Tentei pegar o telefone, mandar mensagem para alguém, veio abrir a porta para eu poder sair e ficar aqui fora. Até o tempo que eu me vi que já estava normal e voltei a entrar dentro.
Enquanto os adultos realizam as tarefas do dia a dia, a atenção às crianças deve ser reforçada. Uma distração de poucos segundos pode ser suficiente para provocar um acidente grave. Os fogões, velas acesas e recipientes com água ou alimentos quentes devem permanecer sempre fora do alcance das crianças. A supervisão constante é uma das formas mais eficazes de prevenir queimaduras e incêndios domésticos. Temos que ter também muita atenção em relação às crianças. Quando se está diante do fogo, a criança tem que se tomar muito cuidado para que ela não aproxime, porque fora da fumaça essa criança pode queimar, né? Estamos a usar lenha, estamos a usar carvão, esta criança mexe na lenha, mexe no carvão, ou mesmo tocar naquilo que está a confeccionar e a panela volta sobre a criança e a criança acaba queimando. Fora de mexer, elas também são afetadas pelo fogo. Não são elas que cozinham, mas estão dentro de casa. Então, aquela fumaça também afeta a respiração das crianças, o que não é bom. Vamos ter situações de doenças respiratórias para estas crianças. Algumas práticas comuns podem agravar a queimadura e devem ser evitadas. As substâncias que colocamos nas queimaduras podem aumentar o risco de infecção e danificar o tratamento adequado. Em caso de queimaduras, é muito importante que, se elas forem acima de 2º grau, que são queimaduras com surgimento de bolhas ou remoção de pele, já há um grande risco de infeccionar. Se houverem bolhas, não rebentar é muito importante. Mas se tiver havido remoção de pele, temos que evitar o máximo risco de infeccionar a área sem pele. Para isso, temos que evitar a utilização de materiais tanto feitos à base de químicos, como açúcar, manteiga, pasta dentífrica, óleos e outros que tenham químicos. Esses podem causar muito mais agravamento da área com a queimadura. Mas também é muito importante olhar para a desinfecção. Para isso pode-se usar água com sabão mainato. Não havendo, pode-se utilizar água oxigenada ou soro fisiológico para garantir que haja a desinfecção, cobrir a área com a queimadura, molhar aquele pano que cobre para não chegar ao hospital e ter dificuldades de remover o pano, é muito importante. Caso presencie uma situação de intoxicação, procure prestar assistência imediatamente. A demora no socorro pode comprometer o funcionamento de órgãos vitais como o cérebro, o coração e os pulmões, colocando a vida da vítima em risco. Hoje percebemos que a energia que usamos para cozinhar e iluminar as nossas casas todos os dias está profundamente ligada à nossa saúde. A lenha e o carvão continuam a fazer parte da maior parte das famílias no nosso país, mas o seu uso requer muitos cuidados para evitar riscos e preservar as nossas florestas. Se existirem alternativas mais limpas, como energia solar e gás de cozinha, vale a pena usar, porque cada árvore preservada ajuda a proteger o clima e cada casa com menos fumaça torna o espaço mais saudável para toda a família. Este foi mais um episódio do Saúde e Vida Verde.